Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? O Brasileirão começou hoje, agora à noite tá rolando a bola entre Flamengo e Atlético Paranaense, Internacional e a equipe do São Paulo. Amanhã tem jogo, a rodada é finalizada no sábado, o Vasco pega o Fluminense e você pode fazer suas apostas lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, clicando lá e se cadastrando, jogando o cupom promocional Futebolaço com temudo e no final, eles dobram o seu primeiro depósito. Você recebe aí até, botou 1.200, vira 2.400 usando o nosso cupom promocional. Beleza? Além de apostar no maior site de apostas do mundo, vocês ajudam demais o meu trabalho. Gosta do Dieguinho? Quer ver esse canal continuando de pé? Dá essa moral, se inscreve na 1xBet, mas tem que ser pelo link que está aqui no primeiro comentário fixado, para que eles saibam que vocês vieram daqui do canal. Beleza? Bom, galera, temos uma notícia aí importante, mais uma grande importante pingando no Vasco. O Vasco está com negociações avançadas para assinar pela Brax, para poder vender as publicidades das placas estáticas, tá? O jornalista Rodrigo Capello, do Globoesporte.com, levantou que Botafogo e Cruzeiro já assinaram, o Santos está com o negócio bem adiantado e o Vasco também, e devem receber na casa de quase 100 milhões de reais, mais ou menos 98 milhões de reais por 5 temporadas. São aquelas placas de publicidade que ficam na beira do gramado. A Brax pagaria esse montante ao Vasco e aí poderia ela negociar por conta própria essas placas publicitárias com casas de apostas ou com outras empresas de qualquer tipo de ramo. Tá bom? Só para vocês entenderem o escalonamento, em 30 dias a Brax bota 25 milhões de reais na mão do Vasco, depois em 2025 são mais 12 milhões, em 2026 13.200, em 2027 14.520, em 2028 15.972 e 2029, que é o último ano, entrariam 17 milhões 569 mil, tá? Os clubes menores com menos torcida vão receber 75 milhões. Os clubes de maior torcida receberão 100 milhões com esse adiantamento de 25 milhões na mão. Como eu disse, Cruzeiro e Botafogo já assinaram, o Vasco tem um pré-acordo, tá trocando minuta, e o Santos também tá com negociação avançada. O ex-vice-presidente de marketing do Vasco, que por sinal, uma das poucas coisas que funcionou na gestão do Salgado, fez um trabalho muito bom, o Vitor Roma comentou essa notícia aí do GE sobre essa questão. Aspas para o Vitor Roma: se confirmado é uma grande notícia, era um calcanhar de Aquiles, placas vendidas com exclusividade pelas federações, contratos sem concordância dos clubes. Quebrar esse monopólio é algo que tentamos fazer nos 2 últimos anos lá, mas não conseguimos. Ele diz aí que essa notícia, se confirmando, é muito boa, tá? Para eu não me estender muito aqui e para vocês entenderem o especialista, quem fez a matéria trazendo muitos detalhes, até de forma mais global, e como é que ele está enxergando essa negociação, eu vou deixar um trechinho do programa Redação Sport TV, com o Marcelo Barreto comandando a bancada e o Rodrigo Capello trazendo informações de bastidores e explicando com mais detalhes essa questão das negociações das placas estáticas. Confere aí. Estamos de volta com o Redação Sport TV, recebendo o Ricardo Gonzalez e Thales Machado. E quem também está de volta é o Rodrigo Capello. Ontem ele prometeu que ia continuar um papo que começou falando de liga, né, de como depenaram a liga dos clubes. Era o título da coluna do Capello que a gente debateu aqui. E tinha algumas questões sobre não só venda de direitos, mas também venda de placas e outras formas de arrecadação, né, Capello? Eu até guardei uma pergunta para te fazer. Posso começar logo com ela? Boa tarde já, né? Isso, 12h15. Boa tarde, Barreto. Claro, quem sou eu para dizer que Marcelo Barreto não pode alguma coisa? Mas eu também digo que sim para tudo. Tudo que eles me pedem, eu digo sim. A gente fica com vergonha de dizer não no ar. Mas, Capello, ontem você citou Botafogo, Vasco e Cruzeiro como os primeiros clubes a fechar com relação à venda de placas de publicidade. São 3 clubes que hoje estão no modelo SAF, né? A gente não imagina o Clube SAF como alguém que está precisando de dinheiro. Então, por que a pressa para fechar? Ou não é pressa? Ou é só uma questão de avaliação diferente? Foi com isso que eu fiquei curioso.
Eu confesso que eu tenho a mesma curiosidade, Barreto, porque a SAFs tem investimento, né? Tem os seus donos que estão aportando dinheiro, cada um com seus volumes diferentes, mas estão aportando dinheiro. E a gente ouviu durante anos as pessoas dizendo que quando fosse empresa teria de administração mais profissional, austera, pé no chão. Eu não tenho certeza do porquê que eles já aceitaram essa proposta, que a gente vai explicar agora em detalhes, mas o fato é que os primeiros a aceitar essa proposta foram as 3 SAFs do Botafogo, do Cruzeiro e do Vasco. O Botafogo e o Cruzeiro já estão com contratos assinados, o Vasco, pelo que eu soube, ainda está numa etapa um pouco anterior, então eles assinaram pré-acordo, anunciaram, mas ainda não assinaram as documentações definitivas, e tem um outro clube que também já assinou, que é o Santos, né? Então, para a gente entender a história, deixa eu dar 2 passos atrás para explicar. Existe uma empresa hoje que faz intermediação de patrocínios de direito de transmissão chamada Brax. A gente já falou sobre ela aqui no Redação Sport TV. O dono dela, o Bruno Rodrigues, um dos sócios, inclusive esteve numa CPI na Câmara dos Deputados para responder perguntas relacionadas ao mercado de apostas. A Brax fez uma proposta bastante agressiva a todos os clubes de primeira divisão para comprar os direitos das placas estáticas, são aquelas placas que ficam espalhadas na beira do campo, entre 2025 e 2029. Os contratos, os detalhes todos estão nessa reportagem que eu e Martim Fernandes publicamos no GE, basicamente são contratos de quase 100 milhões de reais, dos quais 25 milhões de reais são em luvas, um prêmio por assinatura que a Brax está prometendo aos clubes para pagar agora, no curto prazo, né? Eles dizem que é à vista, mas na verdade em 30 dias úteis a partir da assinatura do contrato. Então, é uma vista daqui a 1 mês e meio, mais ou menos, para quem assinar o contrato. E 25 milhões de reais é um dinheiro bastante significativo, até por isso já fecharam o Cruzeiro e Botafogo, o Vasco está acertado, mas está ainda trocando minutas contratuais, o Santos, pelo que a gente apurou, eu e Martim, também está na mesma situação. Os outros clubes todos ainda estão avaliando se vão aceitar ou não essa proposta. Geralmente, Barreto, quando a gente traz a notícia aqui, a gente para aqui, porque a gente fala da proposta que o intermediário faz aos clubes, do dinheiro que vai entrar no caixa dos clubes. Dessa vez, a gente tem um pouco mais de informação. Por quê? Sendo a Brax uma intermediária, ao mesmo tempo que ela oferece aos clubes um valor, ela vai ao mercado para tentar captar um valor maior com potenciais patrocinadores. E a gente recebeu uma cópia de uma apresentação comercial que a Brax fez e levou a casas de apostas. Tem até 2 páginas aqui para a gente poder mostrar ao nosso espectador. Em uma delas, é curioso, porque a Brax ela já diz às casas de apostas interessadas em patrocinar que ela tem 17 clubes. Ou seja, ela já detém os direitos desses 17 clubes, né, com 323 partidas da Série A de 2025 a 2029. E ela ainda não tem esses acordos. Os clubes ainda estão avaliando. Então, esse é um ponto interessante, né? E, em segundo lugar, a própria Brax, as casas de apostas, pede um valor que, de acordo com quem me passou a apresentação, é um valor bastante alto, bastante agressivo, como todos que a Brax tem fechado, né? Esse aqui é um negócio dentro de uma série de outras propriedades que ela tem comprado ultimamente. Então, ela está pedindo às casas de apostas, potenciais patrocinadoras, um valor que é de 75 milhões em 2024, 82,5 em 2025, quase 91 em 2026, assim sucessivamente, mas ela está pedindo bastante dinheiro antecipado. Ela quer um pagamento inicial de 75 milhões com a primeira parcela já agora, dia 20 de setembro, a segunda 20 de outubro e a terceira 30 de novembro, somando esses 75 milhões. Por que a pressa para receber esse dinheiro? Justamente porque ela está oferecendo aos clubes aquelas luvas de 25 milhões. Então, assim, se ela está esperando 75 milhões de um patrocinador, para cada 3 clubes que ela fechar, ela precisa acertar com uma casa de aposta. E a gente sabe, pelo modelo de negócios da Brax, que eles fecham com mais de uma casa de aposta, né? É comum ver nas placas concorrentes aparecendo ali. Primeiro a Bet1, depois a Bet2, depois a Bet3. É até algo que não é usual no mercado. Geralmente quem compra ali, o patrocinador, bloqueia o segmento, mas a Brax coloca um monte de casa de apostas. Enfim, é só para o nosso torcedor entender em que pé está essa negociação e como é que ela é feita. Tem a intermediária, ela promete um valor aos clubes, ela vai buscar com as casas de apostas, a gente ainda não sabe se isso vai fechar ou não. Só uma dúvida, mais uma dúvida. Comecei com uma e vou emendar outra agora. Essas casas de apostas, a gente sabe se elas já existem, se já estão prontas para entrar ou a Brax vai sempre para o mercado atrás delas, depois de cada contrato fechado?
A Bragg já tem relação com várias dessas casas de apostas, né? Porque ela tem outras propriedades comerciais de outros campeonatos, outros interesses que ela já fechou com essas casas. Então, o relacionamento já existe, mas cada vez que ela tem uma propriedade nova, ela volta ao mercado e faz de novo uma proposta e levanta mais dinheiro. E o que é curioso, Barreto, é que como a gente até já explicou aqui outras vezes, a Brax ela não tem só as placas. Né? A placa estática é uma parte do negócio. Ela tem também o direito de transmissão do Campeonato Carioca, ela tem direitos comerciais da Liga do Nordeste, ela tem negócios com quase todas as federações do país. Ela tem os direitos comerciais da Copa do Brasil com a CBF. Então, hoje é a maior empresa de intermediação de patrocínios do futebol brasileiro, sem a menor dúvida, que opera com valores inflacionados, valores altos. E por essa negociação das placas, a gente entende exatamente como ela opera. Ela promete aos clubes um valor muito alto e ela vai, ao mesmo tempo, nas casas de apostas, buscar esse dinheiro. Qual o risco? A gente está num momento que falta muito pouco para a regulamentação do setor das apostas. E o consenso entre as casas de apostas, entre intermediários, entre especialistas, advogados, é o de que, uma vez que houver a regulamentação, vai desinflacionar, vai esvaziar. Muitas casas de apostas não vão mais conseguir operar no Brasil. Então, o risco que está sendo assumido aqui é o de assinar contratos que vão de 25 a 2029, ancorados no dinheiro de casas de apostas que a gente não sabe se amanhã vão conseguir operar. Então, os dirigentes deveriam levar isso em consideração antes de assinar esse tipo de acordo. Mas 25 milhões à vista, quem é que não quer? A gente já sabe que 4 clubes querem e estão próximos de fechar. Os outros todos ainda estão avaliando a proposta. E aí impacta ainda na história da Liga. Mas se eventualmente os dirigentes recebem à vista, qual o risco que os clubes teriam se eventualmente, enfim, esse mercado... Mas aí seriam luvas, né? Ah, entendi. Não é a totalidade do contrato. O que, assim, vocês fizeram uma pergunta, né, no começo do tema sobre que tanto o Marcelo quanto o Capello não entendiam por que as SAFs, que teoricamente não precisam tanto de dinheiro quanto os outros clubes, eles foram os primeiros a aderir. Eu não tenho uma tese sobre isso, eu tenho uma hipótese sobre isso. Estava tentando pensar com a cabeça deles. Eu não sou economista, então a minha percepção é que, assim, por exemplo, essas luvas de 25 milhões, elas não significam a mesma coisa para o Flamengo do que significam para um América Mineiro, por exemplo. Uhum. É um valor completamente diferente. Mas o que eu consigo ver, e aí não é nenhum preconceito contra o modelo associativo dos clubes, mas é uma percepção de quem acompanha isso há muito tempo, e de ver que os dirigentes ditos amadores do modelo associativo dos clubes, eles, na maioria das vezes, com raríssimas exceções, eles preferem ganhar menos em ações isoladas para tentar se dar bem em cima do rival ou do concorrente, do que ganhar ali um pouquinho mais desde que todos ganhem. Não é essa, infelizmente, a filosofia. E aí, quando você tem uma administração profissional, uma SAF, eles olham para o lado e veem, com esse perfil de dirigente que eu vou fazer uma associação? Não, eu vou, enquanto a totalidade dos clubes, ou a maioria dos clubes, não estiver no modelo de sociedade anônima do futebol, do setor de futebol dos clubes, eu acho que essas minorias que hoje já aderiram à SAF vão procurar o seu caminho isolado e não vão se associar com um dirigente que não está ali para fazer o bolo crescer, está ali para se dar bem. Aí eu já, pegando esse comentário do Gonza, eu já pergunto para o Capello, mas antes só vou fazer um comentário em cima do porquê que talvez as SAFs precisem de dinheiro. De fato, é estranho quando a gente pensa no primeiro momento, mas até o próprio Capello já fala bem disso, as SAFs talvez ainda estejam num momento no Brasil em que a criação de receitas é muito difícil, né? Então, quando aparece um dinheiro, esse dinheiro é atrativo. Mas a desesperança dessas SAFs na formação de uma liga, que é todo esse processo da depenação ali da liga que você falou na coluna e ontem aqui no Redação, talvez seja um motivo disso, enfim, não vai dar certo por esse caminho, vamos pelo caminho mais fácil mesmo, ou não?
As minhas suspeitas são nessa linha também, Thales. E acho até que as práticas dos dirigentes amadores e dos dirigentes profissionais estão bem próximas nesse sentido. Porque quando eles assinam um contrato com luvas de 25 milhões, que talvez não vá conseguir ser cumprido até 2029, se o mercado tiver problema, se as casas de apostas saírem, eles estão justamente tomando a decisão que qualquer dirigente tomaria. Recebe o dinheiro, depois a gente vê. Se depois romper o contrato, as luvas já estão recebidas e aí refaz. As práticas eu vejo basicamente as mesmas, né? Só um adendo também em relação ao que o Ricardo falou. Essas luvas de 25 milhões estão sendo oferecidas aos chamados grandes clubes, aqueles de maior torcida. Então, clubes como o América, como o Curitiba, não têm proposta de luvas. Tem só a proposta, a base anual de pagamento, então são contratos de 75 milhões de reais. E aí, isso tudo vai impactar na Liga. Por quê? Essas placas estáticas, elas faziam parte do pacote comercial tanto da Libra quanto do Forte Futebol. Do lado da Libra, se o Santos aceita, o Santos já está tirando uma pena da galinha, né? Seguindo com essa metáfora. E do lado do Forte Futebol, os próprios investidores estão reagindo e estão tentando manter os clubes com eles, estão tentando fazê-los desistir de assinar com a Abrax. Como? Garantindo que eles vão pagar o mesmo valor pelas placas, né? Ou seja, os investidores Serengeti e LCP estão garantindo aos clubes do Forte Futebol que o mesmo valor que a Abrax está oferecendo, eles garantem um pouquinho a mais. E, além disso, os clubes que fazem parte desse grupo e que fecharem com a Abrax vão ter um redutor de 10% sobre o investimento da Liga. Então, para dar um exemplo fácil, o Curitiba é um clube que está dentro desse condomínio que está fechando com esses investidores. O Curitiba vai receber 156 milhões de reais pelo investimento do Forte Futebol. Se ele assina com a Abrax, ele perde 15 milhões do acordo que ele tinha dos investidores da Liga. Então, tem uma briga ferrenha entre investidores do Forte Futebol e Abrax por essas propriedades, e é por isso que os clubes estão tomando essa decisão. Cada um está indo para um caminho, né? O que é natural no meio da nossa bagunça aqui da cartolagem, mas, mais uma vez, Barreto, a gente tem um caso bastante elucidativo de como é que funciona o mercado do futebol e a cabeça de cada uma das partes envolvidas. Bom, galera, então é isso. Assim encerra a nossa segunda e última edição do dia. Com essa negociação, o Vasco coloca aí praticamente 100 milhões de reais dentro dos cofres, né, até 2029, totalizando aí, com o levantamento aí do Rodrigo Capello, quase 99 milhões de reais, 98 milhões e alguma coisa, com 25 milhões entrando em 30 dias, beleza? Quero te ouvir, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acham dessa situação. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento, de volta, nós estamos juntos, valeu, fui!